meus queridos e minhas queridas, eu me chamo Rodrigo Bezerra e sou professor da oficina de gaita, oficina de relejo do Instituto Chico Mota e faço parte do projeto Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Cultura e Arte, aprovado na Lei de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. Fala, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui na nossa oficina de gaita, nossa oficina de harmônica, nossa oficina de relejo. E hoje a gente iniciou aí a aula com um tema internacional, um tema francês, né? Essa música eu gosto bastante, é um vídeo que eu produzi, que eu fiz, né? Que eu gravei um ano passado. Fiz uma brincadeira aí com 3 gaitas, tá? E uma panela para fazer o ritmo. Sous les cieux de Paris, uma música muito conhecida mundialmente, muito gostosa, tá? É uma valsa bem interessante, bem diferente, para a gente iniciar a nossa aula hoje, tá? A gente não vai aprender essa música por enquanto, mas eu utilizei para que a gente possa entender mais ou menos as possibilidades que nós temos utilizando a gaita cromática, que a nossa aula hoje é sobre a gaita cromática, sobre a partitura, a tablatura e exercícios, mas direcionado para a gaita cromática, né? Então, a gente vai ter uma noção aí básica, como a gente fez na gaita diatônica, a gente vai ter uma noção básica da partitura, que não muda muita coisa, a partitura é universal, serve para muitos instrumentos, dependendo da altura, tá? Das notas. A gente tem aí algumas claves. No nosso caso, a gente vai utilizar a clave de sol. Então a gente vai ter uma noçãozinha básica, na verdade uma revisão do que a gente viu na aula passada, que foi direcionada para a gaita diatônica, e hoje a gente vai abordar, né, os aspectos simbólicos da gaita cromática. Modifica algumas coisas, tá? Porque a posição das notas modifica um pouquinho da diatônica para a cromática. Essa é a grande diferença. E também aqueles símbolos que nós utilizamos para que a gente possa acionar a chave, o botão, né, onde a gente consegue aí aumentar meio tom cada nota. Então a diferença é basicamente essa, tá? Então, resumindo, hoje a gente vai abordar assuntos relevantes e de referência à gaita cromática, ok? Iniciando com a partitura, só uma leitura inicial, tá? A gente não vai se aprofundar muito. E a gente vai entrar na tablatura, que são aqueles símbolos que a gente vai utilizar para que a gente possa desenvolver aqui a nossa oficina e conseguir fazer exercícios e conseguir fazer também aí algumas músicas, tá bom? Então hoje é exatamente isso que a gente vai fazer. Bem, gente, então, mais uma vez, antes de iniciar a aula de hoje, falando da partitura,
partitura, a iniciação da partitura e também daqueles símbolos da tablatura, a gente tem que aprumar o bico, né? Nosso linguajar local aqui. Aprumar o bico, que é isso? É soprar uma nota, tá? Isolada. Cada orifício, tá? Tem ali uma nota e você precisa soprar aquela nota. Então na aula passada nós falamos isso, mas em relação à gaita diatônica. E na gaita cromática também não pode ser diferente, né? Não pode ser diferente. Então a gaita cromática ainda tem outra coisa. Nós temos aqui também a chave. Precisamos usar a chave de uma forma ágil para que o A não pegue aí as duas notas. No caso aqui, se eu estiver soprando no 5, nota Dó, né? Então, se eu for usar a chave, né, lentamente, vocês vão perceber que vai ter um som meio estranho, ó. Então eu passei de Dó para Dó sustenido e depois de Dó sustenido para Dó e ficou aquele Ré, né? Então é como se aquela abertura ela estivesse no meio e aí o A ele foi tanto para a nota Dó como para a nota Dó sustenido e fica estranho para o nosso ouvido. Essa relação entre essas duas notas fica estranha. Bem, então da mesma forma que a gente viu na aula passada em relação à gaita diatônica, também vamos falar da gaita cromática, essa questão, tá, do sopro isolado. A gente não pode esquecer isso. A gente pode tocar duas notas, três se quiser, claro, mas a gente precisa também tocar uma nota de cada vez, tá? Porque a grande maioria das melodias são notas que vão sendo continuadas, uma a uma. Então a gente precisa aprender, a gente precisa isolar a nota. Então, mais uma vez, a gaita cromática, tá? Ela é um pouquinho maior que a gaita diatônica, então o teu lábio você vai ter que abocanhar mais o instrumento, tá? Então, mais uma vez, a gente não precisa ter tensão no lábio. Se o teu lábio estiver tenso, vai ser difícil você isolar a nota. Na verdade, quando a gente tensiona, né, ó, vou tensionar aqui. Então ele é uma abertura a mais. Então eu tenho que relaxar, tá? Eu tenho que ter precisão, relaxar e fazer com que essa parte de dentro, tá, do lábio forme ali um canal por onde passa aquele fluxo de ar, tá, para chegar na nota, para chegar naquele orifício da gaita e acionar uma nota só, tá? Então eu tenho que fazer isso todos os dias, esse exercício. Vai chegar um dia que eu vou conseguir. Agora, a gente tem que ter o ouvido como aliado. A gente precisa entender a nota, ouvir a nota para saber se a nota está isolada ou não. Porque às vezes a gente não entende, às vezes a gente não consegue entender. Então, da mesma forma que eu fiz da gaita diatônica, também faço na cromática, isolando com o dedo, ou então com a fita. Bota uma fita aqui, um durex, tá? Só para entender a nota. Então aqui no caso, a nota Dó está no orifício 5, então eu vou cobrir 4, 3, tal, para trás, e vou cobrir também o orifício 6, 7, como está aqui, né? Ó. Então eu vou cobrir aqui. Pronto, essa é a nota Dó. E aí vou tentar fazer sem utilizar o dedo, claro. Lembrando que o lábio, ó, ele fica na gaita mesmo, ele não fica só na pontinha não. Você tem que abocanhar, tá? Não encosta o dente também, né? Claro. É só o bico. Você vai fazer um bico mesmo, né? É exatamente isso. Tá? Você sopra e aspira. Então a gente faz exercício tanto soprando quanto aspirando. Então é muito importante que a gente, antes de continuar, a gente consiga entender aí essa questão de isolar a nota. Fazer nota a nota isoladamente, tá? Porque senão vai ficar feio os exercícios, né? Vão ficar feio as músicas que você vai fazer aí, tá? Então fazendo, ó, são duas notas. Fica um pouco bagunçado. Às vezes fica legal, fica bonito e tal, mas assim, tem que ser colocado no lugar certo, tá? Então fazendo isso sempre, não é legal, fica um pouco sujo o som, tá? Então vamos tentar limpar o som para depois a gente sujar quando a gente quiser, tá? Então não é o instrumento que vai dominar a gente, é a gente que vai dominar o instrumento. Então,
Então a gente precisa isolar. A gente vai ter exercícios aqui de saltos, por exemplo, porque o mais difícil do instrumento é acertar o orifício também, né? Então a gente precisa isolar e acertar. A gente vai sair de um orifício para o outro, vai voltar, vai de novo, volta. Então a gente precisa ter certeza onde é que está. E é o lábio que vai fazer isso. E o ouvido que vai ajudar a gente. Tá? E claro, isso a gente vai conseguir com o tempo, com os exercícios. Então a gente precisa exercitar todos os dias. Tá? Nem que seja 15 minutos, 20 minutos, mas é preciso todo dia para a gente se acostumar. Tá bom? Então a gente vai iniciar, né, a nossa aula de hoje, mas foi preciso, necessário falar sobre isso, sobre a questão de isolar a nota para que a gente possa ter os exercícios e as músicas que a gente vai aprender, né, de forma correta, sem nenhum problema, tá bom? Então todo dia a gente precisa pensar nisso, lembrar disso, que é necessário isolar as notas, tá bom? Então cuidado com o bico e vai tentando aí em casa. Qualquer coisa eu estou aqui à disposição. Coloca aí nos comentários, né? O pessoal do grupo de WhatsApp chega lá junto e diz, olha, não estou conseguindo fazer, estou fazendo isso, assado, que a gente vai encontrar uma solução para conseguir passar essa barreira aí para a gente continuar, não é isso? É isso aí. Bem, gente, então estamos aqui com um pedaço, né, de uma partitura, uma parte de uma partitura da música Asa Branca de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Então a gente vai tentar entender esse pequeno trecho aqui, tá? Que já é um início, tá? Para estudar a partitura, a leitura de partitura, a gente precisa conhecer muitos elementos, né? E praticar bastante. Mas aqui para tirar algumas curiosidades, para a gente iniciar nesse conhecimento, que não é tão difícil assim, é preciso apenas estudos. Da mesma forma que é tocar a gaita, tocar a harmônica, a gente precisa se dedicar, não é? Então a partitura também é uma forma de leitura universal. Então o que a gente lê aqui em qualquer parte do mundo, lê-se a mesma coisa, diferente das línguas, né? Então nós temos a língua portuguesa, francesa, japonesa, italiana. São línguas distintas. Algumas têm a mesma base, mesmo início, mas são diferentes. E a partitura, ela é universal, ou seja, a partitura ela pode ser lida por um japonês, por um francês, etc. Então a partitura é bacana, uma forma da gente se comunicar aí com o mundo inteiro. Então vamos tentar decifrar aí esse início dessa partitura, tá? Então vamos começar aí pelas linhas. Essas linhas na horizontal, essas 5 linhas, são chamadas de pentagrama, né? Que exatamente significa isso, 5 linhas em paralelo, onde se localizam aí essas figuras musicais aí, tá? Então cada figura é dividida em partes. Então essa figura aqui, por exemplo, ela tem uma cabeça, ela tem uma haste e ela é chamada de semínima. Essa outra figura aqui, por exemplo, ela tem uma cabeça, ela tem uma haste e ela tem uma bandeirola, ela é chamada de colcheia, muito conhecida também da gente, tá? Então cada figura dessa representa um tempo. Então, como é que é isso aí? Como é que é esse negócio de tempo? A gente divide os compassos. O que são compassos? São esses espaços aqui, ó, que estão divididos entre essas linhas que estão aqui paralelas, né? Essas linhas aqui estão em paralelo, estão na vertical. Então cada pedaço desse é um compasso, tá? E aí a gente conta o tempo. Por exemplo, os nossos exercícios a gente está contando a 70 batimentos por minuto, 70 BPMs. Então cada batimento, por exemplo, é igual a uma figura dessa. Então a semínima vale um tempo. Então cada vez que a gente conta um tempo é uma semínima dessa, tá? Já a colcheia é metade de um tempo. E essa outra figura aqui é chamada de mínima, ela vale 2 tempos. Essa figura aqui já é
o silêncio, é chamado de pausa, ou seja, aqui a gente não toca nada, não tem som nenhum. Então esses símbolos aqui, eles representam o tempo ou a falta dele, né? Ou seja, você não toca ali, você é um silêncio. Ou então você toca durante 2 tempos, durante meio tempo e assim por diante, tá? Existe aqui também um outro elemento que liga uma figura a outra, que é chamada de ligadura. Enfim, existem outros elementos aqui para ajudar na partitura, né? Então aqui a gente está conhecendo o básico, algumas figuras e tudo. Bem, aqui no início da partitura temos uma chamada clave. Aqui está dizendo onde é que se localiza uma determinada nota, que vai ser a nota referência para as outras notas. Essa clave aqui é utilizada por muitos instrumentos de sopro, muitos instrumentos de corda, muitos instrumentos, né, que trazem aí uma certa altura das notas musicais. A grande maioria desses instrumentos melódicos a gente coloca aqui nesse tipo de partitura, com essa clave chamada clave de sol. Então a clave de sol é colocada no início, né, exatamente para dizer que cada figura dessa está em uma determinada região e cada região dessa é uma nota musical. Se não tiver essa clave, a gente fica sem referência, tá? A gente fica com nenhuma referência. Essa clave de sol é uma das mais conhecidas. Existem outras claves, né, de Fá, de Dó, mas esses instrumentos todos, inclusive o nosso, a gaita, a gente utiliza esse tipo de partitura com essa clave de sol, tá? E o sol ele se localiza exatamente nessa segunda linha aqui de baixo para cima. Então as linhas elas têm uma numeração e são contadas de baixo para cima, né? Linha 1, 2, 3, 4 e 5. Essa região aqui chamada cabeça da nota, ela fica em cima da linha ou entre uma linha e outra, tá? Então, por exemplo, em cima da segunda linha de baixo para cima é o sol, tá? Aí, depois dessa linha, até chegar na terceira linha, existe um espaço. Esse espaço já é a segunda nota ali, já é o segundo som, já seria Lá. E aí na terceira linha seria um Si, e assim por diante. Da mesma forma para baixo, né? Então na segunda linha, de baixo para cima, eu tenho Sol. Entre o espaço ali, no espaço entre a segunda linha e a primeira linha, nós temos um Fá. Na primeira linha é um Mi. Embaixo da primeira linha é um Ré. E eu posso ter linhas também complementares, né? E aí o que acontece? Essa partitura não serve para gente que está usando digamos, uma gaita afinada em Dó, né? Simplesmente tocar em Dó. A gente pode usar uma gaita diatônica em Ré, ou pode usar a gaita cromática tocando usando a chave, né? Então nessa região aqui, ó, aqui está dizendo quais as notas que nós precisamos tocar em sustenido, tá? Então aqui está informando que nós estamos tocando a música Asa Branca em Ré, na tonalidade de Ré. Nós temos aqui 2 sustenidos, o Dó sustenido e o Fá sustenido. Então a gaita cromática nós conseguimos fazer o Dó sustenido e o Fá sustenido, e na gaita diatônica também usando os bends, ou simplesmente trocando a gaita, pegando a gaita afinada em Ré, tá? Então essa partitura é só para a gente ter aqui uma ideia inicial de o que é que significa cada figura dessa. Bem, esse 4 e esse outro 4 aqui está dizendo o seguinte, que dentro do compasso nós temos 4 tempos, que é esse numeral de cima, e o de baixo está dizendo qual é a figura que representa esses 4 tempos. No caso aqui, a figura que representa esses 4 tempos é a semínima. Então essa semínima ela é chamada de 4 também, 4, número 4. Representa a semínima, tá? A mínima, por exemplo, é o número 2. Então aqui 4 por 4 significa dizer o quê? Que nós temos aqui 4 tempos dentro do compasso e cada tempo desse é representado pela semínima, tá bom? Essa outra figura aqui
é o chamado ritornelo. Lá na frente também tem outro ritornelo que a gente não consegue ver aqui, mas aí significa dizer que vai voltar, né? Então lá na frente tem uma figura dessa que volta para esse ponto aí, que são essas barras, né? Uma mais grossa, outra mais fina, e esses dois pontos. Tá? Lá na frente tem o outro, que quando chega lá ele volta para esse ponto aí. Que retorna, né? Faz novamente essa melodia aí, chamada ritornelo. Então aqui é mais ou menos um resumo desse pequeno trecho da música Asa Branca. Tá? Então cada figura dessa tem essa cabeça que está pintada de preto, ou então que está vazada, né, como essa aqui, essa que a gente já viu, que é a figura chamada de mínima. Ela está em uma posição. Cada posição dessa aqui, ou na primeira linha, ou na segunda linha, ou entre a primeira e a segunda, ou lá na quinta linha, ou na terceira linha, ou entre a terceira e a quarta linha. Então, onde essa cabeça da nota estiver, é a nota que ela vai produzir, não é? Então, significa dizer que aí está dizendo a nota. Por exemplo, aqui no começo da partitura, nós temos aqui a nota Ré e a nota Mi. Ré, Mi. Né? São duas colcheias. Primeira Ré, a segunda Mi. Ré, Mi, e essa terceira nota aqui é Fá. Só que é o Fá sustenido, porque está no começo aqui, na armadura da partitura, que a gente chama de armadura, né? Então todos os Fás e Dós são sustenidos, tá? Então aqui é só uma ideia inicial de como se comporta uma partitura. Portanto, a gente percebe aí que é um pouco complicado a gente, de cara, a gente tocar um instrumento lendo essas figuras, né? Então, por isso que a gente vai usar a tablatura. Ela é mais simples, no entanto, é mais fácil de entender e a gente vai ter uma facilidade de tocar as nossas primeiras músicas. E prosseguindo no nosso estudo de hoje, vamos fazer aqui só questão de aquecimento a nossa escala de Dó maior. Nós estamos aqui com a gaita cromática, tá? Uma gaita cromática de 12 orifícios. Nós temos aqui 3 oitavas e vamos usar a oitava do meio, tá bom? Então, a primeira oitava está entre os orifícios 1, 2, 3 e 4. A segunda oitava está entre os orifícios 5, 6, 7 e 8. E a terceira oitava entre os orifícios 9, 10, 11 e 12. Então a gente vai usar aqui os orifícios 5, 6, 7 e 8 para fazer a escala de Dó maior, a escala diatônica de Dó maior, que são as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Da mesma forma, do mesmo jeito da gaita diatônica, nós caminhamos, né? Sopra, aspira, sopra, aspira, sopra, aspira, aspira, sopra. Mesma coisa, tá? Só que aí o número do orifício é diferente. Na gaita diatônica nós temos o orifício 4, começando a nota Dó, e na gaita cromática nós começamos no orifício 5, tá? Então eu vou tocar aqui a sequência só para aquecer, tá? Devemos fazer isso sempre, toda a vida, todo dia, para a gente entender aí a sequência, saber nota a nota, onde é que está cada nota, em qual orifício, tá? Então eu vou fazer aqui devagarinho, você aí em casa vai fazer junto comigo ou só escuta para entender aí a nota, tá bom? Então a gente vai fazer aqui a sequência dessas notas aí, começando com o orifício 5 soprado, que é a nota Dó. E lembrando, cada vez que você vai soprar ou aspirar em qualquer um desses orifícios, você vai lembrar que nota é, você vai mentalizar, vai pensar na nota, vai pensar no orifício, tá? No caminho. Isso é muito importante no começo. Depois a gente vai fazer isso tranquilamente, tá? Sem pensar muito. Vamos lá então. Então, orifício 5 aí, soprando, começando com a nota Dó. Então a gente vai fazer a escala toda, só indo, né? Escala ascendente. Vamos lá. Então essa foi a escala de Dó ascendente, a escala de Dó maior, tá? Escala diatônica.
Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá bom? E para facilitar, né, o entendimento harmônico, tá? Porque a gente vai fazer a melodia na gaita, mas é legal, é importante ter um instrumento harmônico, ou seja, um instrumento que faz acordes para acompanhar a gente, tá? Então eu gravei aí um violão, certo? Esse violão ele faz acordes, esses acordes vão acompanhar a gente nesse exercício simples que nós devemos fazer todos os dias, várias vezes ao dia, tá? Ou durante aquele momento que você tirou para você estudar o instrumento, fazer ali um bom tempo, repetir algumas vezes, tá? Então a gente vai fazer a escala de Dó, ok? A escala de Dó maior, a escala diatônica de Dó maior, ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Notas, né? Vamos fazer nota a nota, tá bom? As notas naturais, né? Uma a uma. Vamos fazer uma nota a cada 4 tempos. Então, eu fiz em 70 BPM, 70 batimentos por minuto, tá? Então, tá facinho, tá devagar. Então, você vai soprar aí 4 tempos, tem um metrônomo acompanhando. Então, eu vou fazer a sequência de acordes para acompanhar vocês. Então, a gente vai e volta, vai fazer aí a escala ascendente e descendente. Lembrando que vamos fazer a nota Dó durante 4 tempos, depois Ré mais 4 tempos, Mi 4 tempos, Fá 4 tempos, Sol 4 tempos, Lá 4 tempos, Si 4 tempos, Dó 4 tempos. Repetimos o Dó mais 4 tempos, depois voltamos para Si 4 tempos, Lá 4 tempos, Sol 4 tempos, Fá 4 tempos, Mi 4 tempos, Ré 4 tempos e Dó 4 tempos, e terminamos o exercício. Então vocês podem voltar aí esse exercício tendo acompanhamento de violão. Isso é legal, é bacana, porque a gente não se sente só nesse exercício e a gente vai já acostumando o ouvido nessa questão harmônica. Já que a gente está tocando o instrumento, a gente vai tocar com outras pessoas. Isso é a grande maravilha do aprendizado da música, é que a gente pode e deve socializar esse momento com as pessoas. Então, já que a gente está usando um instrumento melódico, ou seja, fazendo melodia, seria legal, interessante ter um outro instrumento fazendo harmonia para a gente interagir. Então, pensando nisso, eu gravei aí um violão fazendo essa escala que eu acabei de falar para vocês, tá? Em 70 BPMs, vocês vão tocar nota a nota, 4 tempos em cada nota, indo na escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e depois voltando, repetindo o Dó, voltando até o Dó mais grave. Então vamos nessa. 1, 2, 3, 4.
2, 3, 4. Bem, gente, então é isso. Estamos chegando aí ao final da nossa... Estamos finalizando a nossa aula, né? A nossa videoaula de hoje, que foi aí direcionada à gaita cromática, essa maravilha de instrumento, né? Bem bacana, bem diferente, né? E relembrando aqui, mais uma vez, para não descuidar do sopro de vocês, tá bom? Então, direcione o sopro, diariamente faça o exercício, lembrando que a gente precisa colocar o lábio, né, de verdade no instrumento, sem medo, não tensione o lábio, que piora, então relaxe e vai fazendo o bico, vai colocando no instrumento e tente formar aqui no centro do lábio um canal, né, para onde passa esse ar, para que a gente possa chegar naquela nota isolada, tá? Então, hoje nós falamos aí sobre partitura, só um desenho assim inicial, né? Falamos também da tablatura, que é o que vai ajudar a gente. A tablatura, ela é mais simples, portanto mais fácil de entender. Claro, tem algumas falhas e tudo, a gente precisa entender a melodia, precisa saber a melodia, né, daquela canção ou daquela música que a gente está aprendendo, tá? Para poder tirar o som na gaita. A partitura é muito mais completa, sem dúvida nenhuma. É por isso que é preciso um estudo mais aprofundado. Então vocês podem fazer esse estudo aí. Tem uma série de vídeos aí pelo YouTube que mostram aí algumas coisas em relação à partitura, tá? Por exemplo, a partitura traz aí exatamente o tempo de cada nota, então isso é legal. Ela traz as informações precisas, né? Mas a tablatura vai ser uma grande aliada no nosso curso, porque vai fazer com que a gente toque músicas mais rápido, né? A gente vai chegar a tocar a música mais rapidamente. Não que seja a música rápida, mas a gente vai aprender rápido a tocar a música, não é isso? Então é isso, gente. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Podem interagir aí através de mensagens, tá bom? O pessoal dos grupos de WhatsApp também pode mandar mensagem aí para saber se está tudo certo, quais as dificuldades, sugestões, tá bom? E a gente vai, devagarinho, a gente vai aprendendo um pouquinho cada dia. Não esqueçam de, todos os dias, pelo menos 15 minutos, 20 minutos, todos os dias, de tocar um pouquinho, de exercitar um pouquinho o instrumento. Ele precisa de carinho e atenção, tá? Para a gente poder tocar direitinho. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais uma videoaula. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.